O pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão. Shalom Adonai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou estar abordando aqui este assunto, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que não tem perdão. A gente está abordando esse assunto porque é de dúvida de muitas pessoas sobre este tema. E também estamos iniciando, a partir de hoje, o quadro O Pastor Responde. Hoje estamos abordando o tema O Pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas toda semana a gente vai estar abordando um assunto diferente, mediante o que vocês perguntarem. Por isso, coloque aí nos comentários a tua dúvida com respeito a algum assunto da Palavra de Deus e a gente vai preparar um conteúdo respondendo a pergunta de vocês, tá certo? Vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que não tem perdão? Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Aí a gente vai ter uma alusão sobre esse texto ou sobre esse tema nos versículos do livro de Mateus, no capítulo de número 12, do versículo de número 22 até o versículo 32, que é o que eu vou ler para você. Que diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa? Então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manientar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que se destaca esses versículos agora, o 31 e o 32, que nos dá um entendimento. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmias se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Esse texto nos traz um entendimento. Jesus, ele está fazendo uma libertação de um homem que está endemoniado. Além disso, estava cego e também surdo. Jesus manifestou um poder sobre a vida deste homem, curando a sua visão, a sua audição e libertando ele da opressão demoníaca. Ali algumas pessoas vão dizer: esse aí é filho de Davi. Estão dizendo que ele era o escolhido, que ele era o que viria, o profetizado pelo Velho Testamento. Mas vai aparecer os fariseus e vai dizer: não, esse daí expulsa demônio pelo poder dos demônios. Ele expulsa demônio
pelo poder do príncipe dos demônios, que é o Beelzebu. Aí Jesus vai falar com eles, conhecendo as suas palavras, conhecendo seus pensamentos. Jesus vai falar isso que nós lemos aqui. Não pode Satanás expulsar Satanás, senão é reino dividido. Aqui nós podemos entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, é fácil de se entender. Por quê? Jesus está dizendo, olha, se pecar contra o Filho, terá perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. Ele está dizendo aqui para os fariseus que eles estão pecando contra o Espírito Santo, porque quem está usando Jesus está em carne aqui na terra, Jesus está em carne. Então quem está usando Jesus é o Espírito Santo. Então logo ele está dizendo aos fariseus, vocês estão falando não contra mim, vocês estão falando contra o Espírito Santo. E contra o Espírito Santo não há perdão. Pois bem, aí a gente vai poder entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É fácil de se entender. A blasfêmia contra o Espírito Santo, mediante esse texto a qual nós lemos, é quando eu digo que o Espírito Santo não é o Espírito Santo, mas que é demônio. Quando eu digo que alguém que esteja sendo usado, teoricamente por Deus, profetizando, revelando, eu não sei a qual condição essa pessoa esteja, a gente, em vez de ficar quieto ou não falar nada, né? Vamos dizer assim, a gente vai olhar e vai dizer assim, não, essa pessoa não foi usada por Deus, não. Essa pessoa foi usada por Satanás. Você blasfemou contra o Espírito Santo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Os fariseus estavam blasfemando contra o Espírito Santo porque estavam dizendo que não era o Espírito Santo, mas que era demônio. E o Espírito Santo não aceita ser colocado na condição de demônio. Primeiro que o seu nome já diz, Espírito Santo. Espírito Santo, isso mesmo. Então, a blasfêmia é, não quando eu, por achar graça, talvez, de ver alguém em movimento na igreja, ou alguém que às vezes é engraçado ver falando em línguas, sabe? A gente não é tolo ao ponto de dizer que não, que nunca achou graça em alguma coisa. Seria de hipocrisia de nossa parte. Que tem gente que se manifesta o poder de Deus sobre ele, que é engraçado, mas o rir ou achar graça da pessoa em si, do movimento que está acontecendo, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu até duvidar de alguma revelação ou de alguma profecia, não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque os cristãos têm uma noção equivocada do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Acha que porque a pessoa que estava profetizando ou trazendo uma revelação, a pessoa às vezes diz, não, aquela pessoa estava na carne, ou se alguém zombou, ou riu, ou caçoou, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, blasfêmia contra o Espírito Santo é ofender a divindade. No dicionário vai dizer que blasfemar é ofender uma santidade, uma divindade. E o Espírito Santo, declarado nesse texto, falado por Cristo, está dizendo que o que ofende o Espírito Santo é dizer que ele é demônio. Isso ofende o Espírito Santo, mediante esse texto que nos traz esta alusão. Que o Espírito Santo fica ofendido e aí se torna um pecado sem retorno, porque a gente, em vez de declarar que ele é santo, que ele é o Espírito de Deus, a gente está declarando que ele é demônio, que é aquele que foi lançado dos céus por ter se rebelado contra Deus. Aí está o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É eu observar alguém sendo usado e com falta de sabedoria, mesmo que eu não concorde com algumas coisas ou com a própria pessoa que está sendo teoricamente usada, e eu disser que ela não está sendo usada por Deus, mas que está sendo usada pelo diabo, pelo Satanás, pelo Lúcio, né? Se a pessoa a qual eu estou falando estiver sendo usada por Deus, se ali estiver o Espírito Santo usando ela, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E mediante a isso, não vai ter perdão. Por isso,
O que eu quero trazer por meio deste vídeo de hoje, ele vai ficar um pouquinho comprido, mas é para a gente chegar a uma conclusão sobre este assunto. A gente tem que ter um máximo cuidado, principalmente você da igreja evangélica, protestante, que é onde se manifesta o maior poder de Deus, a manifestação do Espírito, as igrejas pentecostal principalmente. A gente tem que ter o máximo cuidado. Se você discorda de alguma coisa, a palavra de Deus vai dizer assim: analise a profecia, julgue a profecia, não julgue o profeta, julgue a profecia. Se ela não bate para com tua vida, se não há uma concordância do que está sendo dito a você, então não receba, mas não critique o profeta. Tome cuidado para não dizer que ele não estava sendo usado por Deus, que quem estava ali era demônio, porque você pode estar cometendo o pecado de blasfêmia, tá certo? Pois bem, o que é blasfêmia? Explicamos aqui. É dizer que o Espírito Santo é demônio. Pois bem, agora por que não há perdão? Por que não há perdão? Aí eu criei uma história para a gente ter uma alusão sobre este assunto. Havia uma fazenda de café muito grande. E esta fazenda tinha muitos empregados, muitos funcionários. Esta fazenda passava-se de geração para geração, de pais para filhos e assim sucessivamente. Mas no ano de 1895, esta fazenda, em um episódio de raridade, está sendo administrada por 3 gerações de uma só vez. Está na administração o avô, o pai e o neto. Está na administração o avô, o pai e o neto. Estão 3 administrando a fazenda. Nesta fazenda, hora ou outra, acontecia alguns episódios de brigas, de desavenças, de roubos, de algumas coisas complicadas, alguns problemas difíceis. Então, vinham e traziam algumas situações para o avô resolver. O avô, ele tentando resolver, ele não aguentava ouvir muitas coisas, não aguentava ouvir desaforo dos funcionários. E ele tentando resolver, ele dizia alguma coisa, o funcionário retrucava, ele irritado, o que ele fazia? Demitia o funcionário, mandava o funcionário embora. Mas aí vinha o pai e dizia assim: ô, meu senhor, não manda ele embora, tem misericórdia dele. Ele tem família para cuidar, ele falou sem pensar. Então o avô, ele voltava atrás e não mandava o funcionário embora. Pois bem, a situação ocorria também às vezes com o pai. Tinha problemas na fazenda que era trazido para o pai resolver. E trazendo para o pai também, embora amoroso, caridoso, ele não aguentava ouvir muitos desaforos, não aguentava ouvir muita coisa. Então, quando ele era ofendido por algum de seus funcionários, querendo resolver alguma situação, e algum funcionário lhe ofendia, ele acabava que por demitir também o funcionário. Não queria voltar atrás. Mas aí vinha o neto. O neto vinha e intercedia pelo funcionário, dizendo: pai, não manda ele embora não. Ele precisa do emprego, ele é um ótimo funcionário, ele é uma boa pessoa, não manda ele embora, retrate, reveja a situação dele, não mande ele embora. Então o pai, ele voltava atrás e não mandava o funcionário embora. O problema é que o neto passou então a administrar a fazenda sozinho. O avô se aposentou. O pai foi viajar numa longa viagem e não voltaria nem tão cedo. E quem fica na administração da fazenda é o neto. E agora os mesmos problemas de antes vão acontecer na fazenda e vão ser trazidos para o neto resolver, vai ser trazido para o neto solucionar. Só que o problema agora é que o neto está só na administração. E quando acontecem os problemas e trazem para o neto, assim como o avô e o pai, o neto não aguenta ouvir muita coisa.
O neto não aguenta ouvir muito desaforo. Então ele tentando solucionar algum problema, e ali o funcionário exaltado começa a discutir com ele e ofende a ele verbalmente, ele acaba demitindo o funcionário. E demitindo agora o neto ao funcionário, não tem mais volta. Por que não tem mais volta? Porque não tem ninguém importante para poder interceder por aquele funcionário, para que o neto volte atrás e não o demita. Aí o neto mandando embora, acabou. Tinha que fazer a malinha e ir embora. Vamos dizer nos nossos dias atuais, dar baixa na carteira e seguir o rumo, porque não tinha mais retorno. Essa história que eu te contei é para trazer alusão sobre o assunto. O avô é Deus, o filho é Jesus e o neto é o Espírito Santo. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Por que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo? No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 34, vai dizer que se eu pecar contra Deus, Jesus intercede por mim ao Pai para que eu seja perdoado, para que o meu pecado de blasfêmia contra Deus seja perdoado. Se eu blasfemar contra Jesus, que é o Filho, como o texto que nós lemos de Mateus 12, que ele está dizendo, até contra mim, pode blasfemar. Se eu blasfemar contra o Filho, no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26, vai dizer que o Espírito Santo intercederá por mim com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele vai interceder pela minha vida e eu serei perdoado pelo pecado que cometi, mesmo que o pecado seja a blasfêmia contra Jesus. O problema está, e é o que o texto de Mateus 12 nos revelou, que se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Por que não haverá perdão? Porque se eu peco contra Deus, Jesus intercede. Se eu peco contra Jesus, o Espírito Santo intercede. Se eu peco contra o Espírito Santo, quem é que vai interceder? Entendeu? A situação é essa. Por isso não tem perdão. Porque teoricamente, vamos fazer uma alegoria, não é de fato a realidade, mas uma alegoria como que se fosse uma hierarquia, como que se fosse. Tá certo? Como que se fosse. Não é afirmativo isso daqui. Como que se fosse uma hierarquia, que Deus está acima, Jesus no meio, o Espírito Santo abaixo. Então o menor não pode ter a intercessão do maior. É o contrário, o menor intercede ao maior. Então o Espírito Santo, nessa teoria, ele é o último dessa hierarquia. Então Deus não vai descer das suas alturas para interceder para o Espírito Santo, entendeu? Ou seja, o que é que a gente pode compreender? Que não há perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é aquele que veio para representar a Cristo na terra e fazer as suas obras poderosas, miraculosas, e ele, nessa teoria, ele seria o último, não tem ninguém para interceder a ele, que a gente vai ver nos textos da palavra de Deus, que Jesus intercede por nós. Desde o início nós vamos ver Deus em toda a sua forma gloriosa, vamos achar em textos Cristo na forma teofânica, e assim sucessivamente, o Espírito Santo manifesto, mas a gente vai denotar na palavra de Deus que a blasfêmia contra Deus eu alcançarei perdão por causa de Cristo e de seu sacrifício, né? Mas agora, se eu peco contra Jesus, eu também alcanço perdão por causa do Espírito Santo que me foi enviado, que Cristo disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixo só, envio para estar convosco o Espírito Santo. Então ele está conosco, é a presença de Deus conosco, é a presença do Pai, a presença do Filho, na presença do Santo Espírito, que ora está conosco na terra. Então agora o Espírito Santo, que está comigo, que está com você, que está na terra, que está conosco até o dia do arrebatamento da igreja,
se eu pecar contra ele, eu não vou ter perdão. Por que eu não vou ter perdão? Porque não terá ninguém para interceder. Anjos não podem fazer esse papel. Arcanjos não podem fazer esse papel. Querubins, serafins e os anciões não podem fazer esse papel. Quem pode fazer esse papel é você vigiando para que você não blasfeme contra o Espírito Santo, tá certo? Não há perdão, por isso pense, repense, mas pense de novo antes de falar alguma coisa contra o Espírito Santo ou contra alguém que está sendo utilizado por Deus, mesmo que você discorde. Pense muito antes de falar alguma coisa. Pense muito e não deixa esse verbo essa palavra está na tua boca de que não é o Espírito Santo, mas que é demônio. Não deixe, nunca fale isso de quaisquer pessoa que seja. Discorde do que está falando, discorde da revelação, da profecia, mas nunca diga que é demônio, porque isso te fará perder a tua entrada no reino dos céus. Tá certo? Fique com esta palavra, que Deus te abençoe. Então está aberto aqui, uma vez por semana, creio eu que a gente vai estar fazendo esse quadro aqui às segundas-feiras. Então, que você que tem alguma dúvida, com relação à palavra de Deus, mande aqui embaixo nos comentários, que nós vamos estar lendo e estar preparando vídeos sobre o assunto da qual vocês tiverem dúvidas. E toda semana a gente vai estar colocando aqui a explicação plausível do assunto que nos for perguntado, tá certo? A você que chegou até aqui, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal. É fácil, está aí do lado, inscrever-se. Peço também para que você aperte o sininho das notificações, para que saindo vídeos novos aqui, você seja avisado. Outro sim, compartilhe este canal com os teus amigos, com os teus contatos, para que a palavra de Deus vá ao mais longe possível. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na graça e na paz do Senhor Jesus.